Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Olá pessoal, vocês já viram diversos conceitos fundamentais para entender o funcionamento dos seguros, para entender a proteção que você, produtor, pode contratar para conduzir o seu empreendimento com mais tranquilidade. Vamos fazer agora neste vídeo uma simulação para um produtor que contratou um seguro de custeio para a cultura da soja. O seguro de custeio, a importância assegurada é diferente de outras modalidades. Aqui nós estamos falando de um seguro associado ao custo de produção, ao custo que o produtor tem para desenvolver a sua atividade. Então vamos fazer uma simulação com passo a passo, vamos calcular cada um dos conceitos para que vocês entendam o funcionamento e até uma simulação de indenização. Ok? Vamos lá. Nessa simulação então do seguro de custeio para soja, fazer uma simulação considerando uma área com 100 hectares, apenas como uma referência para facilitar as nossas contas. Cada seguradora define se tem área mínima. Normalmente esses seguros são contratados para áreas maiores do que 20 hectares. Outras seguradoras contratam com áreas menores. Então é importante você conhecer o que está sendo oferecido aí na sua região. Neste meu exemplo, a produtividade esperada definida pela seguradora para este município era de 50 sacos por hectare. 50 sacos de soja por hectare, considerando um histórico dos últimos anos, a base de dados da seguradora e as negociações que as seguradoras fazem aí com os resseguradores. Este produtor escolheu um nível de cobertura de 65%. Então, qual é a produtividade efetivamente segurada, amparada pelo seguro? A esperada, 50 sacos por hectare, o nível de cobertura 65%. Então, a produtividade segurada, 32,5 sacos por hectare. Aqui, esta produtividade é o gatilho para a indenização. Se ao final do ciclo a lavoura tiver um prejuízo ocasionado por um evento amparado pelo seguro e a produtividade que for final obtida for menor do que esta assegurada, o produtor passa a ter direito a receber a indenização pelo seguro que protegeu a lavoura dele. Neste meu exemplo, vou usar um custo de produção de R$5.000 por hectare. Em relação a esse custo, muitas vezes essa modalidade de seguro ela é contratada associada a um financiamento de custeio, a uma operação de crédito de custeio. Então o custo que entraria aqui é o valor do financiamento, é o custo de produção com base no projeto de assistência técnica para a tecnologia que está sendo utilizada naquele empreendimento. Isso pode variar para cada produtor, para cada propriedade, dependendo da estrutura que o produtor tem, dos insumos que ele vai utilizar, da tecnologia que ele adota no seu empreendimento. Como uma referência, coloquei R$5.000 por hectare. Se for no seguro de uma área não financiada, normalmente as seguradoras estabelecem um valor máximo para esse custo de produção. Neste meu exemplo, então, estou considerando que pela tecnologia que esse produtor vai utilizar, o valor amparado pelo seguro de R$5.000 por hectare. Então, a importância assegurada na modalidade de custeio, seguro de custeio, é a multiplicação da área de 100 hectares pelo valor do custo de produção. Então, neste exemplo, a importância assegurada, R$5.000 por hectare multiplicado por 100 hectares. Portanto, a importância assegurada, R$500.000. Esse é o valor protegido, o valor máximo a ser pago pela seguradora. Dando continuidade, vamos ver agora como é que se calcula o custo deste seguro. Então nós calculamos, estamos falando de um seguro de custeio para soja, onde a importância segurada é de R$500.000. A área 100 hectares, custo de produção de R$5.000 por hectare, então a importância segurada R$500.000 é o valor total. Considerando uma taxa de 10%,
apenas como uma referência para facilitar aqui as nossas contas, lembrando, como eu comentei, a taxa varia para cada município. Então, cada seguradora, com base no seu histórico nesses municípios, define qual é a taxa que vai ser praticada. Nesse meu exemplo, apenas para facilitar a conta, eu coloquei uma taxa de 10%. O prêmio, relembrando, o prêmio é o valor que o produtor paga para ter a proteção do seguro. É o custo total do seguro. É o o valor que o produtor paga para a seguradora para ter a proteção do seu empreendimento. Então, o prêmio, o custo total, 10% de R$500 mil, R$50 mil é o valor que esse produtor, é o custo desse seguro para esta área de 100 hectares. A subvenção do governo federal, do Ministério da Agricultura, que nós temos já um programa que nós temos há alguns anos, o programa de subvenção do governo federal visa proporcionar um subsídio ao produtor, um estímulo para que torne a contratação do seguro, a proteção das suas lavouras, mais acessível para o produtor rural. É um bônus que o governo federal dá ao produtor que contrata a proteção para o seu empreendimento. No caso da soja, a subvenção é de 20% do custo total do seguro. Então, neste meu exemplo, o custo total do seguro, R$50 mil, a subvenção federal, 20%, portanto, R$10 mil é o custo, é o valor subvencionado, é o valor que o governo federal vai pagar para a seguradora para aprovar o seguro para este produtor especificamente. Portanto, o custo final para o produtor é o valor do prêmio descontado a subvenção. Portanto, nesse meu exemplo, o custo final para o produtor, R$40 mil. Aqui é importante entender, algumas seguradoras cobram o produtor o valor integral do custo, o valor total do prêmio, nesse exemplo, R$50 mil, e quando o Ministério da Agricultura aprova para a seguradora a subvenção dessa operação, o Ministério da Agricultura transfere o recurso para a seguradora e a seguradora devolve para o produtor rural. Essa é uma forma de cobrança do custo, do seguro do prêmio. Outras seguradoras cobram o valor considerando que o produtor vai ter a subvenção aprovada, cobra R$40 mil. Se o Ministério da Agricultura não aprovar a subvenção, a seguradora vai cobrar do produtor rural aquele valor que ainda não foi aprovada a subvenção. Então o custo total fica em R$50 mil de qualquer forma. A forma de cobrança pode variar entre as seguradoras, mas o critério é o mesmo. A subvenção para a soja 20% neste ano, lembrando que depende também, a aprovação dessa subvenção depende, entre outras coisas, do montante de recursos que está no orçamento do governo federal para atender os produtores. E quem contrata o seguro mais cedo tem maior chance de acessar os recursos do programa de subvenção do governo federal. Continuando a nossa simulação, vamos entender como é o critério para indenização ao produtor rural. Lembrando, neste meu exemplo, a produtividade esperada inicialmente era de 50 sacos por hectare, foi escolhido um nível de cobertura de 65%, portanto, a produtividade segurada, 32,5 sacos de soja por hectare. Esse produtor, do meu exemplo, teve um evento que prejudicou a lavoura dele, comunicou a seguradora mandou um perito a campo, acompanhou a lavoura, acompanhou a colheita junto com o produtor e foi definido então que ao final da colheita a produtividade obtida foi de 20 sacos por hectare. Então, a produtividade segurada era 32,5 sacos por hectare e foi colhido 20 sacos por hectare. Quanto esse produtor perdeu? Na modalidade de custeio, que é o que nós estamos mostrando, a perda não é calculada pela diferença entre a produtividade segurada menos a produtividade obtida. Não, aqui nós vamos identificar quantos por cento desta produtividade segurada o produtor perdeu.
ele tinha protegido 32,5, colheu 20 sacos por hectare. Quantos por cento da produtividade segurada ele perdeu? Nesse exemplo, vamos dividir 32,5 menos 20, dividido pela produtividade segurada, isso dá um índice de perda de 38,46%. Nesse exemplo, esse produtor perdeu 38,46% da produtividade segurada. Esse índice de perda vai ser utilizado para calcular a indenização a que esse produtor tem direito. Então, como é que se calcula a indenização na modalidade seguro de custeio? A importância segurada, nós mostramos, era a aplicação, multiplicando 100 hectares vezes R$5.000 por hectare, portanto, a importância segurada 500 mil, o percentual de perda que ele teve, 38,46%, então a indenização vai ser a multiplicação, 38% de R$500.000. Nesse exemplo, assim, nessa simulação, a indenização R$192.307. Então, o produtor fez um seguro de R$500.000, custo de produção dele, ele teve uma perda de 38% daquela produtividade segurada e vai receber uma indenização de 38,5% do valor da importância segurada. Nesse exemplo, então, ele recebe uma indenização de R$192.307. Novamente, entendendo, né? A ideia é que com a produção que ele obteve lá na lavoura dele, 20 sacos por hectare, que vai ser comercializado, somando a renda dessa produção obtida com a indenização que o produtor recebeu, ele vai ter condições de pagar a sua dívida junto à instituição financeira, junto ao fornecedor dos seus insumos, a cooperativa ou a revenda, e vai poder, ainda que não tenha tido nesta safra, que foi muito ruim, não teve lucro, mas ele consegue continuar pagando as suas dívidas, continua investindo na sua propriedade, continua utilizando a melhor tecnologia nas próximas safras, buscando alto nível de produtividade. Ele não vai precisar reservar parte da produção das próximas safras para pagar aquela dívida de uma safra frustrada. Esse é o objetivo do seguro, complementando a receita com a venda da produção e a indenização que o produtor recebe, ele consegue pagar suas dívidas, continua investindo, buscando alto nível de produtividade nas próximas safras. Pessoal, esta foi então a simulação para o seguro de custeio para a cultura da soja. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento. É importante você entender para você fazer uma boa escolha. Lembrando sempre, o produtor rural precisa de proteção e essa proteção vem dos seguros rurais. Sucesso aí na sua atividade, tenha êxito, contrate um bom seguro para você conduzir os seus empreendimentos com a segurança, com a proteção, certeza de que vai continuar tendo bom resultado nas suas lavouras. Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @Mais Gestão Menos Risco, tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.